Olá, você é muito bem-vindo a estar conosco em nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Eu sou o pastor Rudinei Valdir Mas, pastor da paróquia Cristo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fazem parte também desta paróquia a congregação Bom Pastor de Maracaju e a congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e queremos chamar você bem-vindo e te convidar a nos acompanhar neste momento de reflexão. O objetivo deste nosso programa semanal é refletirmos sobre aspectos da nossa vida diária, especialmente nesses tempos de pandemia, para questões do nosso dia a dia e também olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus tem a nos dizer a respeito destas questões práticas do nosso cotidiano. O tema desta semana é medo e quero convidar você que possa estar conosco e nos acompanhar neste momento de reflexão. Amém. Do que você mais tem medo? Essa é uma pergunta interessante a ser feita. Interessante porque, diante dessa pergunta, nós teremos muitas respostas diferentes. E todas estas respostas estarão corretas. Sim, corretas porque o medo é individual. E por mais que eu não compreenda o medo do outro, é necessário respeitar o sentimento alheio. Isso é tão amplo e tão particular que talvez o seu maior medo seja de andar de avião. E o seu vizinho viaje de avião semanalmente a trabalho, ou até mesmo o seu vizinho seja um piloto de avião. Para algumas pessoas, a resposta seria medo de barata. Para outros pode ser a barata um animal inofensivo, embora convenhamos, bem repugnante. Para outros, a resposta será, eu tenho medo da morte. Aliás, aqui está um medo interessante de falarmos um pouco mais nesta oportunidade. Enquanto algumas pessoas falam abertamente do medo da morte, outros talvez vão disfarçar porque acham que temer a morte é pecado ou falta de confiança em Deus. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu tenho muito medo da morte. Mas pastor Rudinei, como assim? Sim, eu tenho medo da morte enquanto acontecimento. Medo de sofrer por longos anos com uma doença antes de morrer. Medo de sentir muita dor ao morrer. Almejo uma morte serena. Muitos dizem que querem morrer dormindo, mas passei a pensar a respeito disso depois que um congregado meu me disse que não gostaria de morrer dormindo, pois se assim acontecesse, ele iria morrer e não saberia do que morreu. Enfim, como diz o meu sogro, cada um é cada um. Mas quero dizer algo importante aqui. Não está errado em ter medo de morrer. Medo do ato da morte ou da forma como vamos morrer. O que não precisamos e não devemos temer é o que vem depois da morte. Pois isto pela fé em Cristo e diante do seu sofrimento está garantido. A morte para o cristão é poder viver a vida que nunca termina, a vida eterna ao lado de Deus. Enfim, medo todos nós temos. Aquele que não tem medo, mesmo que seja lá no íntimo, em segredo, que atire a primeira pedra. Esta afirmativa se dá por sermos seres humanos, passíveis desses sentimentos e emoções. Existe uma infinidade de fatores desencadeantes no medo, que podem acometer pessoas em todas as faixas etárias. Os medos podem ser passageiros, assim como tornar-se psicopatológicos. Quando enfrentamos um perigo percebido, o nosso corpo ele responde de maneiras específicas. O medo ele é uma sensação em consequência da liberação de hormônios como a adrenalina,
que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos, é uma resposta ao organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é exatamente preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. Entre outras reações fisiológicas em relação ao medo, podemos citar o ressecamento dos lábios, o empalidecimento da pele, as contrações musculares involuntárias, como tremedeiras, entre outros. E esta resposta física, conhecida como resposta de luta ou fuga, em que o corpo se prepara para entrar em combate ou fugir, é uma resposta automática e é crucial para a sobrevivência humana. Diante disso, podemos dizer que o medo, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da intensidade desse sentimento e o quanto ele ocupa tempo em minha vida. Vamos pensar no nosso contexto atual de pandemia. O que nos leva à proteção e prevenção, como o isolamento social, o uso de máscaras e quase embriagar nossas mãos com álcool gel? O medo de ser contaminado. Ou seja, o medo de ser contaminado nos leva a ter cuidados redobrados. E o medo, então, se torna um aliado para preservar a nossa vida. Por outro lado, uma pessoa que não sente medo do coronavírus, desta doença, ou não sente medo de ser contaminado, acaba não se cuidando, acaba relaxando nos seus cuidados e se torna risco para a sua própria vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. Se olharmos, por exemplo, para outras questões do nosso dia a dia, o medo de sermos assaltados é o que nos faz colocar cerca elétrica ou instalar sistema de alarme em nossa casa, de acordo com a realidade de cada cidade e cada região. O medo de nos acidentarmos faz com que busquemos a contratação de um seguro para o nosso carro e os seus ocupantes. Olhamos para esses aspectos e vemos que o medo é necessário para que trabalhemos em nós mesmos o senso de proteção e de preservação da vida. Por outro lado, em alguns casos, o organismo reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta benéfico, em muitos momentos da vida, transforme-se em um estado patológico, quando o medo se transforma em fobia. E essa fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. E a sua característica mais importante é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir, mas ele o paralisa, impede que se relacione com o objeto do seu medo. Não se fala em tratamento para o medo, a não ser em casos em que ele se torne irracional, como no caso da fobia. E nesses casos, o tratamento mais conhecido em psicoterapia é a dessensibilização sistemática. Consiste numa aproximação sucessiva do sujeito em relação ao seu objeto de pavor. Vamos tentar exemplificar isso. Por exemplo, se uma pessoa desenvolve fobia em viajar de avião. Não é medo, é quando isso se torna doentio, quando isso se torna uma fobia, quando isso paralisa. Quando alguém desenvolve fobia em viajar de avião, a técnica dentro da psicoterapia propõe exposições que gradualmente se aproximam da viagem, como balançar a pessoa, olhar para baixo de um edifício alto, entrar em um avião estacionado, até que finalmente a pessoa aceite e consiga realizar a viagem. Não é um tratamento fácil, requer dedicação do paciente e do terapeuta, mas mostra resultados bastante significativos. Outros tratamentos
são baseados em teorias como as que propõem a origem do medo ou da fobia em traumas do passado, traumas reais ou imaginários. E nesses casos, quando se consegue compreender o trauma em seus mais diversos significados, os medos tendem a diminuir para níveis normais ou mais equilibrados à resposta de alerta que o medo gera. Resumindo tudo o que disse até agora, podemos dizer que o medo pode ser positivo quando nos serve de alerta, como um aviso para um perigo, quando nos ajuda a evitar o mal ou nos aproxima de Deus. Ele pode ser ruim quando nos paralisa, quando nos leva a tomar decisões equivocadas ou causa em nós desespero. O medo faz parte da nossa vida, mas ele não deve ocupar a nossa vida. E aí, quando nós vamos olhar para a Bíblia nos fala sobre esse sentimento, o medo. E na pesquisa para este momento de reflexão, eu listei no mínimo 33 versículos bíblicos que tratam do medo e que apontam para nós, seres humanos, principalmente cristãos, para a necessidade da confiança em Deus. Mais do que qualquer outro mandamento, a Bíblia diz não temas, que está relacionado ao medo, numa mensagem de calma, numa mensagem de proteção. E esta frase, esta expressão não temas, ela está registrada em mais de 150 vezes na Bíblia. E em quase toda ocasião em que aparece na Bíblia a expressão não temas, ela é acompanhada por algo importante que Deus quer nos dizer. E Deus não fala o não temas com um tom irado, mas Ele nos fala de forma amorosa e convidativa. E eu trago aqui alguns exemplos bíblicos para ilustrar o que estou dizendo. Se nós olharmos lá para o início, lá em Gênesis capítulo 3, lá diz que Adão sentiu medo quando ele se deparou com o pecado, quando ele se deu conta que ele e Eva haviam cometido pecado. E então o que acontece lá no jardim? Deus vem para estar com eles no medo, e Deus promete o Salvador. Em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 1, Deus diz a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Deus promete proteção a Abraão. Nós lemos depois sobre Isaac em Gênesis capítulo 26, versículo 24, quando Deus nos diz: eu sou Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo. Deus diz para Jacó em Gênesis capítulo 28, versículo 15, aliás, eis que eu estou contigo. Em Êxodo capítulo 33, versículo 14, Moisés estava com medo diante dos desafios e Deus diz: a minha presença irá contigo. Elias, no campo de batalha, lá em 2 Reis capítulo 1, versículo 15, diante da batalha, o momento óbvio para se ter medo, Deus diz a ele: não temas. Davi, no famoso e conhecido Salmo 23, no versículo 4, Davi expressa muito bem isso quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz ao rei Josafá, diante de uma batalha, Deus diz a ele: não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Em Isaías capítulo 41, versículo 14, nós lemos: o Senhor diz ao povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. E por fim, Jeremias que teve uma vida dura como profeta, mas Deus declara a Jeremias no capítulo 1, versículo 8, logo no início da caminhada de Jeremias, Deus diz o seguinte: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E assim poderia citar aqui dezenas de textos bíblicos, tanto no Antigo e assim também segue no Novo Testamento.
E é interessante observar nesses poucos textos bíblicos de que a Bíblia não ignora o medo na vida humana, mas enfatiza que Deus está presente em nossos medos. Nós não estamos livres desse sentimento. Porém, enquanto cristãos, podemos estar certos do cuidado amoroso do nosso Deus. Certamente, eu e você vivemos dias em que o medo está muito presente, especialmente diante da pandemia que estamos enfrentando, diante dos demais sofrimentos da nossa vida que estão no cotidiano de cada um de nós. Mas a palavra que eu quero deixar aqui para você é que você tem um Deus que não o desampara. E em nenhuma situação Ele te deixará sozinho, mas amorosamente guardará você de todos os perigos e de todos os males. A grande prova disso é exatamente a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Por isso Jesus, antes de subir aos céus, ele diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todas essas situações, em todas as situações da tua vida, busque a Deus em oração. E entregue a Deus os teus medos e as tuas angústias. Coloque diante dele aquilo que está trazendo sofrimento para a tua vida. Se necessário, busque ajuda profissional para lidar com seus medos, com seus anseios. Não deixe que o medo ocupe a sua vida, embora ele faça parte dela. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim guarde a cada um de nós em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Bondoso e eterno Pai Celeste, em nossa vida, diariamente, nós somos guardados por Tua poderosa mão. Diariamente em nossa vida podemos sentir o Teu amor nos envolvendo e nos protegendo. Obrigado, ó Deus, por nos amar. Obrigado, ó Deus, por cuidar de cada um de nós. E especialmente quando estamos em meio às tribulações, diante de medos que nos paralisam, que nos trazem sofrimento. Cuida, ó Pai, de cada um de nós. Guarda-nos em nossas angústias e sofrimentos. E quando estivermos com medo, faze com que possamos ser lembrados de que Tu estás conosco, nos amparando, nos sustentando e nos protegendo. Especialmente, ó Deus, nesses tempos de pandemia, pedimos a Tua proteção para que sejamos guardados sob as Tuas bênçãos e assim possamos seguir em frente como testemunhas do Teu amor, fiéis em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é diante de Ti, diante do nosso Salvador Jesus, é que entregamos os nossos medos, as nossas angústias e os nossos sofrimentos, sabendo de que Tu estás conosco a cada momento e em cada situação. Obrigado, Senhor, por nos cuidar. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, por nos proteger. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, amados. Bom poder estar com vocês novamente neste programa. E quero convidar desde já você a nos acompanhar na próxima quarta-feira, neste mesmo canal, ou pelo YouTube, pela página Congregação Cristo, pelo nosso perfil Céu que Dourados, para acompanhar o nosso programa Conversando sobre Fé e Vida. Também sábado à noite, 19h30, o nosso culto semanal, você também é convidado a assistir e a compartilhar com os seus amigos. Que Deus abençoe você e a sua família, e que Deus te guarde em todos os momentos. Amém. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, Pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.